Agora são 13 horas e 10 minutos. Uma boa tarde para você, ouvinte da AM 1310, e para você que nos assiste pelo Facebook da Rádio Bragança e do Jornal Mais Bragança. Eu sou Gabriela Araújo e a partir de agora começo Mais Bragança com notícias e informações de Bragança Paulista e região. Agora nós vamos falar sobre eleições, porque na última quinta-feira, dia 16 de agosto, começou o período para a campanha eleitoral. E para tirar dúvidas, falar o que os candidatos podem fazer ou não neste período, nós vamos receber o Rafael, que é advogado. Rafael, uma boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso programa e obrigada por aceitar o nosso convite. Gabriela, eu que agradeço, uma boa tarde. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde ao pessoal que nos acompanha pelo Facebook. Eu agradeço de verdade o convite. Então tá certo. Vamos falar agora, Rafael, quais foram as principais mudanças que entraram em vigor para essa eleição agora de 2018? Gabriela, são muitas as mudanças, né? Nós podemos falar em financiamento de campanha, tempo de exposição dos candidatos, propaganda na TV, limite de teto eleitoral, mas se fôssemos tratar todas, uma por uma, a gente ia ficar 6 meses aqui conversando. Então, Ia passar a campanha e a gente ainda estava aqui falando. Sim, vamos ter que restringir pouquinho o objeto para a gente poder caber no tempo, mas é bastante coisa, dava para ficar um bom tempo aí tratando do tema. Legal. Então vamos lá, acho que o principal ponto que entra esse ano é a questão do financiamento, né? Do limite de teto de gastos por cargo, né? Sim. Até as eleições de 2016 não existia esse teto limite para cada cargo e para cada candidato, né, na campanha eleitoral. Hoje, o presidente da República pode gastar até determinada quantia, o senador outra, o governador outra. Então, isso foi uma novidade bastante questionada, bastante debatida no Congresso e que está bastante em voga mesmo. Certo, Rafael. Ô, Celso, só dá uma olhadinha no áudio para a gente citar. Não, porque o pessoal tá no Facebook. Então, vamos lá. E sobre a propaganda eleitoral, o que é permitido fazer neste período, então, de 16 de agosto até o dia 6 de outubro, né? Sim. São bastante hipóteses de propaganda eleitoral. Até o dia 31, agora, eles ainda não vão, os candidatos, claro, não vão participar das propagandas eleitorais gratuitas no rádio e na televisão. Isso vai começar dia 31. Mas agora eles já podem distribuir os impressos, os famosos santinhos, já podem colocar os cartazes até meio metro quadrado em veículos, em janelas, já podem publicar em jornais, desde que respeitado determinado limite. O jornal, por exemplo, você pode fazer 10 publicações e até no máximo um oitavo da página do jornal e um quarto da página da revista. É importante a gente lembrar isso, né? Que mesmo sendo permitido, existem algumas regras que têm que ser seguidas em relação a carro de som, né? Você já mencionou anúncios em jornais também. Sim, existem várias limitações. Cada tipo de anúncio ele tem uma regra específica. Você mencionou o carro de som, os alto-falantes, os trio elétricos. Podem, até entre 8 e 22 horas é permitido esse tipo de anúncio, esse tipo de propaganda. Mas, por exemplo, não pode realizar esse tipo de anúncio numa distância até de 200 metros das repartições públicas, dos hospitais, das escolas, dos museus. Tá certo. E sobre a propaganda na internet, a gente sabe que o TSE publicou uma cartilha específica sobre esse assunto, porque hoje em dia a internet é um meio de comunicação muito forte, né? As pessoas passam grande parte do seu tempo online, né? O nosso jornal também é transmitido online. Então, eu queria que você falasse também um pouco sobre isso, Rafael. Sim, a internet ela é uma mídia que vem crescendo muito, vem tomando um grande espaço da população, então realmente é necessário fazer essa regulamentação. E o TSE, porque essa discussão de internet já vem há algum tempo já, não é a primeira eleição, a de 2014, agora 2016, todo ano surge esse questionamento e cada vez vem um regulamento novo. Dessa vez não muda muita coisa, teve algumas alterações, evidente, mas não é muito diferente daquilo que já vinha acontecendo. Por exemplo, publicação em site. É possível o candidato fazer propagandas em sites? Se o site for próprio, ele pode fazer a publicação sem limite. O site próprio, o site do partido. Mas se for site de terceiro, é possível ainda, desde que não haja remuneração. Ele não pode pagar para fazer esse tipo de propaganda.
mídia social, Facebook, Instagram, ele pode fazer esse tipo de propaganda e pode, inclusive, realizar o impulsionamento, desde que fique caracterizado, fique claro para o eleitor que aquilo é uma forma de propaganda paga. Então, o eleitor não pode ser enganado nesse tipo de situação. Tá, e quando a gente fala de site de terceiros, o que seriam esses sites de terceiros? Você falou que é permitido... Site de terceiro, desculpa te interromper. Não, pode continuar. Site de terceiro é aquele que não é próprio do candidato nem do partido. Né? Sites de comunicação, tipo UOL, blogs de algumas pessoas. Então, se não for dele, não for do partido, é site de terceiro. Tá, e essa propaganda ela não pode ser paga, ela tem que ser gratuita, né? Exatamente, ela pode ser realizada, mas não pode ser cobrada. Certo. E em relação ao impulsionamento, é uma novidade também, que antes não era permitido, né? Sim, hoje pode ser realizado impulsionamento em qualquer das mídias, desde que não engane o eleitor. Ele não pode acreditar que aquilo apareceu na página dele, né, de graça. Ele tem que saber que aquilo é uma propaganda eleitoral que está sendo patrocinado pelo candidato ou pelo partido. E, Rafael, em relação às regras de modo geral que são estipuladas, né, pelo TSE e tudo mais, caso algum candidato ele desrespeite alguma dessas regras, o que pode acontecer com ele? Nós temos algumas sanções possíveis. Existem 3 principais que eu gostaria de mencionar. O que mais acontece são as multas. Então, ele descumpre alguma regra eleitoral, alguém denuncia e o tribunal impõe uma multa nesse candidato. A segunda, um pouco mais intensa, para algumas regras mais caras para o sistema eleitoral, é a cassação do registro e, se o candidato eleito infringindo as regras eleitorais, a cassação do diploma. E em algumas situações ainda mais graves, ele pode ficar inelegível por determinado período de tempo. 8 anos, dependendo se for condenado por probidade administrativa, podem chegar até 12 anos. Tá certo, Rafael. Agora um assunto que é bem polêmico, digamos assim, em relação à doação de empresas para partidos e campanhas, né, de modo geral, dos candidatos. Proibida. Proibida. Não pode, possível... hoje não é possível. Existem projetos de lei tramitando nas câmaras, no Senado, para que possa voltar esse tipo de financiamento. Já foi tentado uma vez, a ex-presidente Dilma vetou essa possibilidade, e essa é uma discussão antiga já, é uma ação de inconstitucionalidade julgado em 2014, salvo engano, pelo STF, em que o ministro Luiz Fux, o relator do processo, ele entendeu que é inconstitucional a doação por pessoas jurídicas nas campanhas eleitorais. Isso porque, Gabriela, a pessoa jurídica ela não tem interesse democrático, ela não tem interesse na participação popular, na melhora da vida das pessoas. O interesse da pessoa jurídica é o lucro. É o lucro. Então, o ministro Luiz Fux foi muito claro nesse sentido, e eu concordo muito com ele, que quem tem interesse em melhorar a sociedade, melhorar a vida das pessoas, são as pessoas físicas. Nós, pessoas físicas, pessoas naturais, temos ideais. As pessoas jurídicas não. Elas buscam interesses quando financiam as campanhas. E foi essa a conclusão, né, do ministro Luiz Fux e do STF ao proibir o financiamento de campanha por pessoas jurídicas. Tá certo. Para quem está agora entrando na live, também está ouvindo a gente pelo AM 1310, hoje nós estamos falando sobre as eleições e o que os candidatos podem e não podem fazer neste período de campanha. Quem está esclarecendo as nossas dúvidas é o Rafael, que é advogado. Deixa eu só ver quem está aqui online para a gente cumprimentar o pessoal. O André, a Valéria, a Grazi, Wagner. Boa tarde, pessoal. Esmeralda Oliveira, a Silvia Rodrigues, a Gabriela também lá de Vargem, Mariana Castilho, uma boa tarde para vocês e também para quem está ligado pelo AM 1310. Agora, em relação, você acha, Rafael, que essa proibição de doações por parte de empresas e também ter estipulado um teto agora de gasto para cada candidato, você acha que isso vai prejudicar de alguma forma a campanha eleitoral desse ano? E acredita que vai ser seguido também isso? À risca? Perdão. O segmento, né, seguir à risca, a gente tem que acreditar na boa-fé dos candidatos. Nós temos que acreditar que eles vão seguir efetivamente aquilo que está determinado pelo ordenamento. O fato de atrapalhar ou não as eleições, atrapalhar ou não as campanhas, eu não acredito, não. Pelo contrário, eu sou bastante favorável a isso, porque com muito dinheiro, com muito recurso, você faz produções midiáticas, você faz campanhas lindas, só que expõe poucas ideias. Então, os eleitores ficam mais encantados com aquelas campanhas bonitas e não sabem efetivamente o que aquele candidato oferece para a vida dele, aquilo que vai mudar o nosso país, as nossas leis. Então, eu entendo que hoje, com menos exposição midiática, menos carnaval, menos circo que normalmente acontece em eleições,
haverá uma maior disposição de ideias. Então, nós vamos conhecer efetivamente quem são os candidatos e aquilo que eles propõem para a melhora do nosso sistema como um todo, né? Melhora do nosso estado e da nossa população. Tá certo. A gente falou agora das doações por parte de empresa, mas eu também queria que você falasse sobre a doação agora por parte de eleitores. A gente escuta falar em vaquinhas virtuais e tudo mais. Isso é permitido fazer, Rafael? Sim, sim. As vaquinhas virtuais, a doação por pessoa física, o autofinanciamento são todos permitidos. O autofinanciamento, para você ter uma ideia, ele não tem nem limite. Então, o candidato ele pode financiar a campanha dele inteiro com recurso próprio. Ele vai encontrar um limite naquele limite total do cargo. Então, o presidente da República, Sim, 70 milhões. Que já é o que foi estipulado, sim, que já foi estipulado para cada cargo. Então, ele encontra o limite próprio no próprio cargo que ele disputa, mas não uma limitação por ser pessoa física. O autofinanciamento também, ele pode realizar a campanha por autofinanciamento, já podia, desde março, estar recolhendo dinheiro, né, através desses financiamentos públicos, né, públicos no sentido da população. O presidente Michel Temer até tentou vetar uma limitação desse uso dessas vaquinhas, mas não passou, o Congresso derrubou, então continua sendo possível. E a pessoa física individual, cada a quantidade que pode doar, é até 10% daquilo que ela declarou como renda auferida no ano anterior para a Receita Federal. Então, aquilo que você declarou na sua declaração de imposto de renda no ano anterior, no caso 2017, você pode doar nesse ano até 10% desse valor. É importante a gente ressaltar isso, então, que pode ser feito, mas tem que seguir essas orientações, né? Sim, tem que seguir as regras, porque toda regra existe uma sanção. E no caso da sanção, para quem doa acima do limite, é 100% do valor que você doou e excedeu esse limite. Por exemplo, se você poderia doar até 10 mil reais e doou 15, você extrapolou em 5 mil reais. Então, você pode receber uma sanção de até 5 mil reais desse valor, que é 100% desse valor que extrapolou o limite. Legal. Agora a gente vai para um breve intervalo, mas já voltamos com mais informações para vocês. Começou o Baixa Tudo na Casas Bahia. Baixou o preço, baixou a parcela. Vá pra loja, negocie com o vendedor e garanta o melhor negócio. Se você tá querendo um sofá novo, aproveite porque baixou o preço. Na Casas Bahia tem R$200 de desconto no sofá 2 e 3 lugares. Agora ele sai por apenas R$899 e você ainda pode pagar em até 14 vezes, sem juros, no cartão Casas Bahia. Não perca o Baixa Tudo. Baixe também um novo aplicativo da Casas Bahia e aproveite ofertas incríveis. Na Super Ótica você encontra óculos a partir de R$ 99,00 e na compra da armação mais lente você também ganha 15% de desconto. Super Ótica, Rua Coronel Teófilo Leme, 1404, no centro de Bragança Paulista, na Rua do Mercado Municipal. Telefone 4032-0708, 4032-0708. Super Ótica. A AgroLube está há mais de 20 anos no mercado atendendo Bragança Paulista e região, especializada em máquinas de terraplanagem, tratores agrícolas, filtros e lubrificantes, além de serviços de solda. Venha conferir na Rua Doutor Freitas, no bairro do Matadouro 617. Atendemos a domicílio 4035-3366 ou no 97333-1441. AgroLube. No Oishi Restaurante Japonês você encontra sushis variados, temaki, yakisoba, tempurá de legumes e muito mais. Rodízio para mulheres de segunda a sexta, de R$ 55,90 por R$ 47,90. Avenida Alfeu Grimelo 743, no Lago do Tabuão. Ligue 4032-5984. 4032-5984. Oishi Restaurante Japonês. Venha você também. Fred Jesus Imóveis. Você está cansado das exigências impostas pelos bancos para adquirir o seu imóvel? Agora você tem uma chance real de ter a sua casa ou apartamento através de nosso plano de consórcio. Você programará a sua compra parcelando 100% do valor do imóvel.
É você nos melhores condomínios da cidade. Condomínio Colinas da Mantiqueira e Residencial da Ilhas do Caribe. Primeira parcela 3.378 e o restante mensais em apenas 1.378. Fred Jesus Imóveis, especialista em consórcio imobiliário. Nos chame no telefone ou no WhatsApp 11 94759 8017 e realize o seu sonho. No Acarajé da Bahia, você encontra acarajé tradicionais, acarajé no prato, na barca, hambúrguerjé, pizzagé. É o sabor da Bahia em Bragança Paulista. Venha conferir. Rua Teixeira, número 33, no Lago do Taboão. Telefone 11 96859 1125 ou 96859 1125. Atendimento das 17 às 22 horas. Acarajé da Bahia. Tradição e sabor em Bragança Paulista. Agosto é o mês da liberdade na Havan. E pra você, o que é liberdade? Liberdade pra mim é largar o maridão na praça de alimentação e encher o carrinho no setor de utilidades domésticas. Talheres avulso Tramontina somente R$ 1,99 cada. Conjunto de copos Oca 300ml, 6 peças de R$ 27,90 por apenas R$ 14,99. Em agosto, toda a loja em 10 vezes sem entrada e sem juros. Ofertas válidas até segunda ou enquanto durarem os estoques. Havan, tudo num só lugar. Na próxima semana inaugura a 112ª Mega Loja Van em São José, Santa Catarina. Você precisa tirar a sua carteira de motorista? Dê preferência à Gia Autoescola. A autoescola que toda a cidade escolheu. A Gia Autoescola é moderna e tem toda a infraestrutura que você precisa. Gia Autoescola, tornando seu sonho em realidade. Rua João Franco 647, no Jardim São Cristóvão. Telefone 4033-5832. Gia Autoescola, um novo conceito em autoescola. Elocar Calçados, com mais de 400 modelos diferenciados de calçados femininos. A Elocar Calçados vem para surpreender no preço baixo e com a boa qualidade. Na Avenida João Franco 755, no Jardim São Cristóvão, aqui em Bragança Paulista. Falou em calçados, falou em Elocar. Estamos de volta com o Mais Bragança pelo AM 1310 e pelo Jornal Mais Bragança. Olha só, pessoal, para você que quer enviar a sua dúvida, a sua sugestão ou até mesmo uma reclamação, manda pra gente no WhatsApp, que se quiser também anunciar conosco, eu vou falar para vocês o número agora. É o 94198-8541. Então, não esqueça, se quiser também pode chamar a gente pelo inbox aqui da página do Jornal Mais Bragança ou da Rádio Bragança AM 1310. Eu estou com o Rafael, que é advogado, e a gente vai continuar falando agora sobre o que os candidatos podem e não podem fazer nesse período de campanha eleitoral, que começou no dia 16 de agosto e vai até o dia 6 de outubro, né, Rafael? Sim, a véspera das eleições. Então tá certo. A gente estava falando agora, antes do intervalo, sobre a gente falou sobre o prazo já de campanha, que é mais curto na TV, Sim, né? Sim, hoje só 35 dias, começando agora 31 e terminando na véspera das eleições. Tá certo. Vamos voltar aqui, então, para outro assunto que é bastante polêmico. Antes da gente começar a falar de fake news, Rafael, eu queria que você falasse agora sobre o eleitor. Se ele identificar alguma irregularidade, algum candidato fazendo campanha de modo irregular, ele pode denunciar? Como que pode ser feito isso? Gabriela, ele pode denunciar. Ele não pode levar essa notícia ele próprio peticionando na Justiça Eleitoral. A gente costuma dizer que os maiores fiscais dos candidatos são os próprios candidatos. Então, eles têm legitimidade. O candidato fiscalizando e denunciando outro candidato, os partidos políticos, o Ministério Público. Então, são as pessoas legítimas a levar essas notícias até o juiz eleitoral, que também pode agir de ofício em determinadas situações. Então, a melhor forma do eleitor que, de repente, se depara com uma situação irregular e quer fazer a denúncia, leve para o seu candidato, né? Cada eleitor tem o seu candidato de confiança, tem o seu partido político de confiança, leve para o seu candidato, leve para o seu partido, leve para o Ministério Público Eleitoral, que eles vão tomar as providências necessárias para fazer com que esse candidato infrator seja punido. Tá certo. Em relação a gente está falando de punição agora, né? Fake news. É um assunto que aí acho que já faz uns 2 ou 3 anos que ele está cada vez mais evidente no Brasil, né? A gente escuta pelo mundo todo, mas no Brasil acho que ele se tornou mais evidente nesse período.
Agora com o uso de robôs para disseminar conteúdo, criação de perfis falsos, existe também uma punição para isso, Rafael? Gabriela, fake news é um problema grave já há bastante tempo, né? Você vê derrubando empresas, grandes problemas no mundo, as eleições dos Estados Unidos, Donald Trump, vazamento de informações, é um assunto bastante sério. E como você falou, vem surgindo agora. E o legislativo, o nosso legislador, ele não acompanha a evolução social no mesmo ritmo que a sociedade evolui. Então agora que nós estamos começando a se atentar a isso, né, no regramento legal. Então existem projetos na Câmara dos Deputados, existem projetos no Senado, tentando regulamentar como que será a punição, quais serão os efeitos desses fake news. O Facebook é uma ferramenta muito utilizada, nós estamos falando agora pelo Facebook. Ele já disponibiliza 2 ferramentas para que você tente rastrear os fake news e não se deixar o eleitor não se deixar induzir e enganar por esse tipo de notícia falsa. Só que a adesão não é tão grande assim entre os candidatos, não são todos que concordam com esse tipo de busca, mas não vem a nós valorar. Hoje, então, não existe uma regulamentação precisa tratando de fake news. No Código Eleitoral não tem lá um dispositivo, um capítulo tratando notícias falsas. Existe um dispositivo lá, uma norma, um artigo, que trata da punição para aqueles que criam uma notícia dizendo que é de outra pessoa. Então, eles falam que o fato é próprio ou alheio quando é próprio ou vice-versa. Então, eles estão mentindo a autoria. Então, alguns juristas eleitorais, membros do Ministério Público, tentando, na mais boa fé, buscar não deixar essas pessoas saírem impunes, estão utilizando desse artigo para poder tentar enquadrar essas pessoas que criam esses fake news. E esse artigo, ele sanciona com uma multa, com uma pena, com uma multa de 5 a 30 mil reais para aqueles que são flagrados fazendo esse tipo de conduta ilícita. Mas não é algo tão simples de ser resolvido. Há 2 meses atrás, salvo engano, meados de junho, o ministro Luiz Fux, na época presidente do TSE, ele chegou a dizer que se uma eleição fosse baseada em fake news e o candidato saísse vitorioso com base nessas mentiras, poderia anular a eleição. Então poderia chegar ao extremo de anular uma eleição com base em fake news. Ele entende que já existe esse precedente normativo, que o próprio Código Eleitoral já autoriza. Mas não existe nada claro, nada explícito. É uma interpretação do ministro Luiz Fux, respeitada com certeza, mas não é unânime. Muita gente discorda, muita gente entende que não existe regulamentação nenhuma para esse tipo de assunto. Tá certo. Porque muitas vezes as pessoas olham e não conseguem identificar com clareza que aquilo é uma notícia falsa, né? A gente que está sempre online, acompanha, já consegue entender isso, mas não é todo mundo que consegue ver, né? Porque muitas vezes são feitas de forma maliciosas mesmo para prejudicar outras pessoas. E eu acho que vai muito além da campanha eleitoral, né? Acho que isso faz parte já do dia a dia, infelizmente, de quem está ali na internet, né, Rafael? Pode falar. Pode continuar. Tá. Essas notícias falsas, elas podem gerar diversos danos, não só danos eleitorais. Você pode ofender a honra de uma pessoa, e trazer algum tipo de responsabilidade civil, ou, por exemplo, o pagamento de dano moral por alguma situação peculiar, se você for escarnecido de alguma forma. Você pode responder criminalmente por um crime de injúria, por um crime de difamação, por um crime de calúnia, por disseminar esse tipo de notícia falsa. E além da consequência eleitoral também, que a pessoa ela acaba pagando essa multa que eu mencionei de 5 a 30 mil reais. Então existem diversas consequências. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado antes de disseminar esse tipo de notícia falsa pela rede. Então é isso, né? Não só agora durante o período eleitoral, mas é bom sempre ficar atento ao que você compartilha na sua rede social. Não custa dar uma olhada, pesquisar a veracidade da informação, entra no site quando for compartilhado de site, porque realmente isso pode prejudicar e muito a vida de uma pessoa, né? A gente tem até alguns casos aqui no Brasil, né, de candidatos que já tiveram problemas com fake news, né, Sim, Rafael? O mais recente, eu acho o mais conhecido, foi o da candidata Marina Silva. Teve uma notícia falsa disseminada contra ela. Ela entrou na Justiça Eleitoral para buscar reparação desse dano causado eleitoral a ela. E ela conseguiu com que os ministros, pelo menos, determinassem, pelo menos, a retirada da rede da notícia falsa. Mas é muito difícil controlar, a gente sabe. A internet espalha muito rápido, WhatsApp, é muito difícil você conseguir frear depois que a notícia é espalhada. Jogou o farelo no ventilador, nunca mais se recolhe os pedaços. Aí depende muito agora do bom senso das pessoas, né? Entenderem que
Isso realmente A primeira coisa, elas têm que ter consciência que se pegas, e é possível pegar, é difícil, mas não é impossível, rastrear IP, rastrear máquina, computador, por mais que elas tentem se esconder através desses perfis falsos, é possível você rastrear de onde saiu a notícia. E ela entenda que pode tomar uma responsabilidade eleitoral de 5 a 30 mil reais, ser processada para pagar indenização por dano moral, ser processada criminalmente dependendo da intensidade daquilo que ela comete. Então tem que tomar muito cuidado daquilo que você diz ou compartilha na rede, porque você não está anônimo. Pode parecer que está, mas não está anônimo. Isso é importante a gente lembrar, porque as pessoas, eu crio um perfil falso, não está aparecendo minha imagem, não aparece meu nome, mas tem o IP, tem muitas outras informações, Sim. né, Rafael? Cada computador ele tem a sua própria identidade. Então, se saiu dali, passou pelo servidor, todo mundo não, mas é possível você descobrir de onde a informação saiu. Então, tem que ficar esperto. Fugindo um pouco só dessa questão de eleições, a gente abordou agora sobre fake news. De modo geral, como que as pessoas, algum tipo de crime virtual, como que as pessoas que sofrerem algum, sei lá, tem uma foto divulgada de forma indevida, alguma informação, como que elas podem denunciar isso? Então, elas podem simplesmente procurar uma delegacia de polícia, fazer o boletim de ocorrência pelo crime de injúria, pode-se identificar quem é o infrator depois, né, desse processo crime, ou mesmo antes, se ela saber quem foi, se ela souber quem foi, de repente propor uma ação de indenização por danos morais para responsabilizar, pedir para que a pessoa faça a retratação daquilo que disse nos mesmos meios de comunicação da mesma forma. Então, existem N ferramentas, né? Mas o que eu indico inicialmente é procurar uma delegacia de polícia para poder fazer efetivamente a responsabilização criminal daquele que comete esse tipo de ilícito, porque denigre de verdade a imagem de uma pessoa. Ainda mais quando se trata de internet, né? Porque, como a gente já falou, é uma disseminação muito rápida, né? E é difícil de você voltar, porque eu uso essa analogia, eu vi num filme uma vez, chama O Segredo. Segredo, acho que sim. Não é segredo não. Mas depois eu lembro o nome. Se você pica papel e joga no ventilador, você nunca mais recolhe os pedaços. Então a internet é a mesma coisa. Uma hora que você... Dúvida, o nome do filme é Dúvida. A hora que você joga os pedaços de papel no ventilador, você nunca mais recolhe. A notícia na internet é a mesma coisa. Você nunca mais vai reparar especificamente aquele dano. Sempre vai ter alguém falar, você lembra daquilo lá? E não era mentira. Era mentira. E aí, para você conseguir provar que era mentira, é muito mais difícil, né? Sim, não existe reparação do agravo, mas as pessoas podem ser responsabilizadas. Tá certo. Então, já sabem, né? Ficar atento a todo tipo de informação que você compartilha na internet, não só em Facebook, Instagram, mas também no WhatsApp e por aí vai, né, Rafael? Sim. Voltando agora a falar de eleições. A gente falou que este ano uma novidade para a campanha que é o limite de gastos para cada cargo, né? A gente tem aí a disputa para presidente, senador, deputado e governador, né? A gente pode falar agora sobre o valor que é estipulado para cada cargo? Sim, eu acho que até mais, Gabriela. É interessante falar também, porque hoje não pode financiamento por pessoas jurídicas. Sim. As pessoas físicas têm um limite de financiamento. Os candidatos, nem todos, têm alguns milhões para poder financiar uma campanha. E de onde sai esse dinheiro? Esse dinheiro normalmente sai do fundo partidário. A maior parte, o grosso do financiamento de campanhas, sai do fundo partidário, que é um fundo público, financiado com dinheiro público, para que os partidos jurídicos, os partidos políticos possam realizar essas eleições. É formado com multas, tributos e outras verbas mais. Só que agora em 2018 existe uma novidade, que é o Fundo Especial Partidário, que é um fundo criado especificamente para o ano eleitoral. O fundo normalmente ele sustenta os partidos políticos durante os 4 anos, né? Todos os anos que, tendo ou não eleição, eles recebem o dinheiro do fundo. Agora, depois dessa saída das pessoas jurídicas do financiamento de campanha, existe agora esse fundo especial. E esse fundo especial é específico para as eleições. Então, eles colocam dinheiro além do fundo partidário, mais esse dinheiro do fundo especial. E o limite, para entender como é que funciona essa divisão, aí entra no limite de gasto de cada cargo, começando de cima para baixo, o presidente da República ele pode gastar na campanha dele, em primeiro turno, até 70 milhões de reais. Em segundo turno, até 35 milhões de reais. Senador... em primeiro turno, 70 milhões. Em segundo, metade desse valor, que dá 35 milhões de reais. Muito dinheiro. Muito dinheiro, bastante dinheiro. Teve campanha já para presidente da República que eles chegaram a gastar perto de 1 bilhão, um candidato. Então, diminuiu muito. Parece muito dinheiro. É muito dinheiro, né? 105 milhões de reais. Mas já é bem menos do que foi em alguma época, chegando perto de 1 bi. Né? Não consigo nem imaginar isso.
Para o governador, dependendo do estado, ele pode gastar até 21 milhões de reais numa campanha. Ah, isso também varia de estado para varia de estado. estado para estado. Ele começa, salvo engano, em 5 milhões e 600 mil, com o estado que tem menos eleitores, podendo chegar até 21 milhões de reais. O Senado, ele pode gastar, dependendo do estado também, até 5 milhões e 600 mil. Um deputado federal, ele pode gastar até 2 milhões e 500 mil. E um deputado estadual pode gastar até 1 milhão de reais numa campanha. Pelo menos esses são os valores declarados, os valores, né, que tem que estar contabilizado para a Justiça Eleitoral. Tá certo. Rafael, tem alguma outra orientação, alguma informação importante que você acha para a gente poder falar agora em relação à campanha dos candidatos nesse período? Eu acho que é só para ele, não para os candidatos, mas mais para os eleitores, ficarem atentos com a ideia do fake news, porque é uma novidade, é uma evolução social, então tomem cuidado, porque realmente pode gerar consequências gravíssimas. Parece que não, mas é possível encontrar todos eles. Acho que esse realmente é o tema do momento. É o tema do momento e que vai ficar ainda sendo por um bom tempo, sim, né, Rafael? Até que as leis venham a regulamentar e serem cumpridas mais do que regulamentar, leva algum tempo. O trabalho legislativo leva tempo. Política, então tem o jogo de interesse, tem as conversas, tem as concessões, e até chegar num consenso demora muito. Então, não acredito que seja essa a eleição que a gente vai ter resolvida o problema do fake news. E agora, só antes da gente encerrar, o que você acha ainda que poderia ser melhorado? A gente já falou de várias coisas aqui, para mudar esse sistema eleitoral e tudo mais. Muita gente ainda, acho que a maioria dos eleitores não confia totalmente no sistema que a gente tem hoje, né? O que você acha ainda que poderia ser feito, Rafael? Gabriela, eu não entendo que o nosso sistema eleitoral é ruim. Tem gente que defende parlamentarismo, defende voto distrital e, né, muitas outras alternativas. Eu entendo que o nosso sistema eleitoral ele é bom, né? Tem gente que questiona a urna eleitoral. Perdão. Fica à vontade. Eu não acredito na violação da urna eleitoral, não acredito de verdade. Não acho que o voto impresso seja uma coisa boa que vai trazer para o país. Eu acho que vai facilitar muito a fraude, vai aumentar muito o custo, que já é altíssimo, nós sabemos. E, voltando ao tema, eu não entendo que o nosso sistema eleitoral é ruim. O nosso sistema de governo não é ruim. O que são ruins hoje, o que é muito evidente que é ruim, são as pessoas que estão conduzindo as máquinas públicas. Então, se você tiver uma monarquia em que o rei seja maravilhoso, vai ser bom. Se você tiver uma democracia em que os governantes serão pelo povo, será bom da mesma forma. Então, o problema não é o sistema, o problema são as pessoas que compõem esse sistema. Essa é a minha opinião. Então, o que nós precisamos mudar antes do sistema eleitoral, antes da forma com que os votos se procedem, é a consciência da própria população, começando já de baixo, da educação de base e tudo mais, para você criar eleitores conscientes. Com eleitores conscientes, você vai criar governantes conscientes. E com consciência, qualquer sistema eleitoral funciona. E acho que, não sei se você concorda, mas quando se trata de qualquer assunto, né, Rafael? De cidadão de modo geral, não só quando o assunto é eleição, né? Acho que as pessoas têm que ter consciência aí em todas as suas atitudes, né? Seja qualquer área que ela for tratar, né, no caso. Sim, você vê nos estudos da sociologia que o sistema eleitoral, o sistema de governo é o espelho do povo. Quando nós olhamos para o sistema de governo, nós estamos olhando para nós mesmos. Então, quando você fura uma fila, quando você comete qualquer tipo de ilícito e acha que aquilo é legal, só muda o grau. Porque quando você está num sistema de governo eleitoral, né, mexendo com milhões, você vai fazer os mesmos tipos de fraude, só que agora em grau diferente. Então, a gente precisa modificar a consciência do povo. A hora que modificar a consciência do povo, você trabalhar a educação, você trabalhar a forma com que você enxerga a máquina, tudo melhora. Então, não importa. Pode colocar monarquia, pode colocar qualquer tipo de sistema. Vai dar errado da forma com que a população anda hoje. Então, se você modifica a consciência, vai dar certo qualquer um que seja. Esse vai dar certo, desde que as pessoas sejam melhores. É exatamente isso. As pessoas também têm que colaborar e serem pessoas melhores, né? Porque é exatamente como você mencionou agora. Ah, não tem problema, é só... Eu vou parar aqui rapidinho, uma vaga de deficiente, não tem problema. Como não, né? Tem uma vaga, tem 5 vagas ali e uma só para pessoas portadoras de necessidades especiais. Ainda que não tenha vaga nenhuma, Gabriela. Se aquela é portadora de necessidades especiais, ela quer usar aquela ali, lugar, não aquela aquela é exclusiva. Então, a gente tem que trabalhar muito a educação do brasileiro. Então, falta muito ainda para a gente evoluir nesse grau. Não vai ser colocando voto distrital que as coisas vão melhorar. Melhora com a consciência. Como eu disse, o que modifica a corrupção na vaga de deficiente ou na furar uma fila é só o grau. A corrupção é a mesma coisa. Então, tá certo. Rafael, gostaria de agradecer você por estar aqui esclarecendo as dúvidas para a gente, dos ouvintes da M1310 e também para quem nos acompanha pelo Facebook. O espaço
está aberto para você sempre que quiser ajudar a gente a orientar a população, não só nessa questão de eleições, mas também em outros setores, né, da área jurídica também. Então é isso, a gente vai fazer mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais informação. Começou o Baixa Tudo na Casas Bahia. Baixou o preço, baixou a parcela. Vá pra loja, negocie com o vendedor e garanta o melhor negócio. Se você tá querendo um sofá novo, aproveite porque baixou o preço. Na Casas Bahia tem R$200 de desconto no sofá 2 e 3 lugares. Agora ele sai por apenas R$899 e você ainda pode pagar em até 14 vezes, sem juros, no cartão Casas Bahia. Não perca o Baixa Tudo. Baixe também um novo aplicativo da Casas Bahia e aproveite ofertas incríveis. Na Super Ótica você encontra óculos a partir de R$ 99,00 e na compra da armação mais lente você também ganha 15% de desconto. Super Ótica, Rua Coronel Teófilo Leme, 1404, no centro de Bragança Paulista, na Rua do Mercado Municipal. Telefone 4032-0708, 4032-0708. Super Ótica. A Agrolube está há mais de 20 anos no mercado atendendo Bragança Paulista e região, especializada em máquinas de terraplanagem, tratores agrícolas, filtros e lubrificantes, além de serviços de solda. Venha conferir na Rua Doutor Freitas, no bairro do Matadouro 617. Atendemos a domicílio 4035-3366 ou no 97333-1441. Agrolube. No Oishi Restaurante Japonês você encontra sushis variados, temaki, yakisoba, tempurá de legumes e muito mais. Rodízio para mulheres de segunda a sexta, de R$ 55,90 por R$ 47,90. Avenida Alfeu Grimelo 743, no Lago do Tabuão. Ligue 4032-5984, 4032-5984. Oishi Restaurante Japonês. Venha você também. Fred Jesus Imóveis. Você está cansado das exigências impostas pelos bancos para adquirir o seu imóvel? Agora você tem uma chance real de ter a sua casa ou apartamento através de nosso plano de consórcio. Você programará a sua compra parcelando 100% do valor do imóvel. É você nos melhores condomínios da cidade. Condomínio Colinas da Mantiqueira e Residencial da Ilhas do Caribe. Primeira parcela R$ 3.378 e o restante mensais em apenas R$ 1.378. Fred Jesus Imóveis, especialista em consórcio imobiliário. Nos chame no telefone ou no WhatsApp 11 94759 8017 e realize o seu sonho. No Acarajé da Bahia, você encontra acarajé tradicionais, acarajé no prato, na barca, hambúrguer-jé, pizza-jé. É o sabor da Bahia em Bragança Paulista. Venha conferir. Rua Teixeira, número 33, no Lago do Tabuão. Telefone 11 96859 1125 ou 96859 1125. Atendimento das 17 às 22 horas. Acarajé da Bahia. Tradição e sabor em Bragança Paulista. Agosto é o mês da liberdade na Havan. E pra você, o que é liberdade? Liberdade pra mim é largar o maridão na praça de alimentação e encher o carrinho no setor de utilidades domésticas. Talheres avulso Tramontina somente R$ 1,99 cada. Conjunto de copos Oca 300ml, 6 peças de R$ 27,90 por apenas R$ 14,99. Em agosto, toda a loja em 10 vezes sem entrada e sem juros. Ofertas válidas até segunda ou enquanto durarem os estoques. Havan, tudo num só lugar. Na próxima semana inaugura a 112ª Mega Loja Van em São José, Santa Catarina. Você precisa tirar a sua carteira de motorista? Dê preferência à GI Autoescola. A autoescola que toda a cidade escolheu. A GI Autoescola é moderna e tem toda a infraestrutura que você precisa. GI Autoescola, tornando seu sonho em realidade. Rua João Franco 647, no Jardim São Cristóvão. Telefone 4033-5832.
Gia Autoescola, um novo conceito em autoescola. Elocar Calçados com mais de 400 modelos diferenciados de calçados femininos. A Elocar Calçados vem para surpreender no preço baixo e com a boa qualidade. Na Avenida João Franco, 755, no Jardim São Cristóvão, aqui em Bragança Paulista. Falou em calçados, falou em Elocar. Estamos de volta com o Mais Bragança pelo AM 1310 e pelo Jornal Mais Bragança. Olha só, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, tem algum problema aí no seu bairro, na sua rua, quer mandar pra gente tentar ajudar a resolver mais rápido possível? Então, aí o nosso WhatsApp, o Celso vai colocar pra gente, 94198-8541, ou também você pode enviar pra gente aqui pelo inbox da página. A gente quer ajudar a resolver o mais rápido, então a sua participação é muito importante para a gente. Pode mandar sua dúvida, sugestão e reclamação, que o espaço está aqui para isso mesmo. E agora, uma informação importante para você, jovem bragantino, que se alistou pela internet ou presencialmente para a seleção de incorporação ao tiro de guerra. A primeira fase acontece até o dia 23 de agosto e nela, dos 1.400 alistados, 650 serão submetidos à inspeção de saúde, exame físico e entrevistas. Destes, 300 serão designados em janeiro para uma nova seleção, chamada complementar, que ocorrerá pelos instrutores do tiro de guerra, e deste total, 100 jovens serão incorporados como atiradores do Exército em 1 de março de 2019. Segundo o primeiro-tenente Fabiano Araújo Rosa, presidente da comissão de seleção, os jovens receberão da Junta de Serviço Militar ou por e-mail e SMS a data e horário que devem comparecer no tiro de guerra para participarem da seleção. O tenente ainda orienta que, caso algum jovem que se alistou em 2018 não sabe da sua situação ou desconheça a data de apresentação, deve procurar a Junta de Serviço Militar de Bragança Paulista, que fica localizada na rua Dr. Tosta, número 224, Centro. Fica ali ao lado da Escola Municipal Dr. Jorge Tibiriçá, para tomar conhecimento do processo de seleção. É importante ressaltar que os jovens que não comparecerem na seleção serão considerados refratários pela Lei do Serviço Militar e ficarão pendentes com o serviço, não conseguindo tirar passaporte, realizar matrículas em universidades e outras situações, até que a situação seja regularizada. E olha só, hoje a Câmara Municipal de Bragança Paulista aprovou em primeiro turno, na última semana, por unanimidade, um projeto de lei de autoria do vereador Marcos Valle que garante ao município o poder de polícia para fiscalizar e aplicar multas em casos de práticas lesivas ao meio ambiente, com base na Lei Federal 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Este projeto de lei será apreciado novamente na sessão de hoje da Câmara Municipal e será votado em segundo turno. As práticas que podem receber punições são caça e pesca ilegal, crueldade contra animais, corte de árvores em área de preservação ambiental permanente, as chamadas APP, soltar balões, poluição hídrica ou de solo, destruição de plantas e jardins e logradouros públicos. E por falar nisso, essa semana ainda a gente vai receber o secretário municipal de Meio Ambiente, Alexandre de Souza Moraes, para falar sobre diversos assuntos da área ambiental aqui em Bragança. Tem algumas novidades surgindo em relação ao SAMU-VET e também ao Hospital Veterinário Municipal. Bom, essa foi a nossa edição do Mais Bragança. A partir de agora, você que está pelo AM 1310 fica com o Donizete Alves e o Show da Cidade. E você que assiste pelo Jornal Mais Bragança, a qualquer momento acompanha mais informações. Uma boa tarde a todos.